Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Emiliano Dias, auxiliar técnico do pai dele, o Ramon Dias, segue cavando uma vaguinha no Corinthians. Até na apresentação do Olímpia, no Paraguai, ele conseguiu deixar bem clara a sua vontade de voltar ao Parque São Jorge. Aqui o contrato do Emiliano Dias permite a ele sair de graça e de forma imediata em caso de proposta do Timão. Já o São Paulo comprovou a fama de freguês do Corinthians ao vencer na noite desse sábado o Timão por 2-0. São 7 partidas sem derrota para o rival, com 6 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos no Morumbi, 5 vitórias do Tricolor. Só para completar sobre esse jogo, queria destacar um número importante. São Paulo teve 22 desarmes contra apenas 4 do adversário. Para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do Timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados, e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Matheus Sanabria no Corinthians e patrocínios. O Corinthians perdeu mais um jogador, tá? Mais um alvo do Timão. O Corinthians até a semana passada negociava com o Biel. Atacante que passou pelo Flu, teve no Bahia, havia sido comprado pelo Sporting de Portugal no início dessa temporada. Pois bem, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo, depois propôs a compra de uma parte, deixando a outra parte para o Sporting. Não houve acordo, e nesse domingo, Sporting e Atlético Mineiro fecharam um empréstimo com opção de compra do Biel. Essa opção de compra vira uma obrigação de compra assim que o Biel estabeleceu ou alcançar metas que são fáceis. Nicola, mas quais são essas metas? Os clubes ainda estavam acertando os últimos detalhes quais seriam essas metas, mas dá para cravar que são metas fáceis, até porque se não fosse assim, o Biel não aceitaria voltar ao futebol brasileiro, tá? Então, dá para dizer que o Biel chega, ele já foi liberado para sair da pré-temporada do time, vai a Lisboa para depois embarcar, possivelmente para chegar nessa segunda-feira em Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato. Empréstimo gratuito, a opção de compra vira obrigação se ele alcança metas, 6, 7, 10 jogos,
um número pequeno de gols, alguma coisa assim, e a partir daí o Atlético passa a ter a obrigação de comprá-lo por 7 milhões de euros, tá? Então a gente já começa com uma informação importante. Eu conversei com um dos empresários dele, um pouquinho antes de fazer o vídeo da tarde, e o empresário estava me confidenciando que o atleta já foi liberado da pré-temporada para voltar para o Brasil, beleza? Sobre o Sanabria, esse é um jogador que está no Al Ain dos Emirados Árabes, ele está no radar do Corinthians, o Independiente da Argentina e News Old Boys também tem interesse, tá? E o que eu posso dizer é que entre essas três possibilidades, a que mais agradou ao empresário do Sanabria foi defender o Corinthians. Na semana passada, vocês devem ter acompanhado a minha saga, eu passei uma pomada de pó no cabelo, e, cara, me deu uma alergia monstruosa. Ontem eu acordei, vocês não têm noção. Tava com o nariz super inchado, com o olho minúsculo, parecia que eu tinha apanhado do... Pelo que eu percebo, continua vermelho, mas já com muito menos inchaço, muito melhor do que estava durante o fim de semana. Nicola sabe dizer quais seriam os nomes que o Corinthians pode trazer nessa janela? Gustavo, relação ao atacante, vários nomes foram pensados. Conversei com o empresário do Mantueira e disse que o Corinthians não tem dinheiro para fazer o negócio. Conversei com o empresário do Pedrinho, aquele do Shakhtar, e o Will Dantas disse que recentemente o Inter Miami chegou a fazer uma proposta de compra e não rolou o aceite. Então não dá para imaginar que esses dois sejam contratados, tá? Quer saber se existe alguma possibilidade de o Dorival Júnior cair? Eu tô checando se é real a informação de que a multa rescisória do Dorival é de 27 milhões de reais, tá? Se eu confirmar isso, cara, quer ver, ó, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se a multa do Dorival é de fato. Mandei aqui, tá? Vou mandar para duas pessoas do Corinthians. Vamos ver se a gente consegue, ainda durante o programa, essa resposta. Vou mandar para 3. Bom, a primeira já respondeu, já está dizendo que sim. Aí fica difícil, né? Como é que você vai mandar embora o Dorival com uma multa de 26 milhões, está confirmando a pessoa. E é baseado em quê? Em quê? Salário? Vou mandar até mensagem, quer ver, ó? Pro empresário dele, pro empresário do Dorival, que a gente pega a confirmação do outro lado, né? Quer ver, ó? Peraí. Edson Cotter. Amigo Edson, boa noite. Tudo em ordem por aí? Ó, todos os salários que faltam. Se demitir, tem que pagar todos os salários, igual na seleção brasileira. Responde a fonte. Boa. Obrigado. Nossa, que paulada. Aí então, por que essa pergunta é super importante? Porque pagar 26 milhões de reais para demitir o técnico vai ficar mais difícil imaginar que ele possa cair, por exemplo, se for eliminado contra o Palmeiras. Você acha que o Corinthians ganha do Cruzeiro? Não acho não, Jonas, sendo bem sincero. Eu acho que esse jogo é para empate ou para vitória do Cruzeiro. Cruzeiro é hoje o time que melhor joga no futebol brasileiro. O Edmilson Teixeira vai ser mais um calote. O João Marcos perguntando se o Dorival pode cair. Essa multa de 26 milhões de reais é um baita impeditivo. Leandro Eringer, qual a multa é maior? Do Memphis ou do Dorival? Do Memphis, 27, peraí. Quer ver? Ó? 26, né? Tô falando toda hora, 27. 32, a multa do Memphis é maior, 32 milhões de reais, tá? Se o Corinthians quiser dispensá-lo. Mas a pergunta que eu tinha deixado no vídeo de hoje cedo é quem cairia primeiro, se era o Memphis ou o Dorival Júnior. Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Os caras estão buscando reforço especialmente para o ataque. Nessa semana, eu estava conversando com uma pessoa próxima do Dorival, e a pessoa contou que o Dorival quer 4 jogadores. Com detalhe, havia a promessa de que, quando ele foi contratado, de que 4 jogadores seriam contratados. Ele quer um ponta, é a prioridade número 1. Quer um zagueiro, prioridade número 2. Ele gostaria de um meio atacante, até porque o Coronado foi embora e não houve uma reposição. E ele também gostaria de um lateral direito, tá? Essas hoje são as 3 prioridades, as 4 prioridades no Corinthians.
Cara, estranho esse sinal toda hora, um sinal horroroso, né? Que coisa. Eu vou ter que ligar lá na Claro para tentar resolver esse problema. Não tá dando certo, não. Ó, deixa eu colocar na tela para vocês. Na sua opinião, como é que vai ficar a situação do Dorival Júnior e do Memphis? E Nilson, pode haver uma reunião essa semana entre o Memphis e a diretoria, para os caras tentarem chegar a um acordo de rescisão. Já em relação ao Dorival, acho que passa muito pelo valor da multa rescisória. Nicola e Memphis, tem novidade? Saiu ou fica no Corinthians? Zé, a impressão que eu tenho de que ele só não saiu ainda porque não apareceram propostas boas. Ofertas de primeiro nível, assim, sabe? A do Besiktas não causou muita empolgação nele, não. E para o Corinthians dispensar não faz sentido, você vai gastar uma baita grana, melhor você esperar. O Renilson quer saber sobre o Sanabria no Corinthians. O empresário garante que o Corinthians e 2 times da Argentina procuraram e que eles prefeririam negociar com o Corinthians. Mas também não é fácil não, tá? Pensar em coisas do Corinthians. Para quinta-feira tem mais uma manifestação da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge. Protesto marcado. A situação do Memphis é uma situação delicada. Há quem garanta que vai haver um encontro, uma reunião entre as partes, diretoria e Memphis para debater sobre o comportamento dele no jogo de ontem. Só para lembrar que ele foi substituído no intervalo, isso ainda não havia acontecido desde que ele chegou ao Corinthians, e o Memphis se recusou a subir para assistir ao jogo do banco de reservas. Eu acho que não tem nada demais nisso. Mas como todo mundo sobe, os caras criaram uma crisezinha em cima disso. E o Memphis teria assistido ao jogo no segundo tempo do ônibus. Depois que acabou a partida, ele foi para o vestiário para participar daquela tradicional reza, da conversa depois da partida, e depois seguiu esperando. E qual alguma novidade de reforços no Corinthians? E Corozo? Cara, sobre o Corozo eu não lembro de ter ouvido falar. Sobre o Vitinho, eu soube que dentro do Corinthians havia quem defendesse a contratação do Vitinho. Só não lembro quem que é o empresário dele. É um cara com quem eu conversava. Quer ver? Ó? Vitinho, Miguel Góes. A última vez que eu conversei com ele foi em... Tá tarde, mas... Olá, Miguel. Tudo bem por aí? Passando aqui, passando para perguntar se o Vitinho está Corinthians. E que mais? Vitinho, foram só boatos. Romarinho não seria uma boa opção? O Romarinho queria muito jogar no Corinthians, topava fechar por um salário bem menor do que ele ganhava na Arábia Saudita. Só que o Fabinho Soldado foi contrário, e o Romarinho acabou se acertando com o Vitória, tá? Da Bahia, já foi contratado, enfim. Rapaziadinha boa, notícias do Corinthians aí, né, pra você ficar por dentro de todas essas atualizações do Timão. Bem complicado, né, com essa situação do Memphis Depay aí, também com o Dorival Júnior. Estão na corda bamba, será que cai, será que não cai, quem que vai sair, quem que vai pedir? Possibilidade de novos reforços vindo pro Corinthians, não sabemos ao certo, mas vamos ficar aí procurando informações para saber se vai ou não fechar com o maior clube do Brasil. Rapaziada, então é isso. Já tá ligado no esquema como é que é, né? Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Nos segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.